Já tá entrando, né? Chama ele. E entrou. Olá, bom dia. Nós estamos aqui no café da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. É sempre uma honra muito grande. Agradeço ao nosso querido presidente Alexandre Agra Belmonte, presidente da Academia, nossas confreiras Ione e Tereza Narras, por ter me dado essa oportunidade de estar aqui. Hoje a nossa live é com o nosso querido professor Márcio Pestana, que daqui a pouquinho já está ingressando aqui. Então, nós estamos recomeçando agora em julho, né? E dentro do compromisso da academia, nós estamos aqui mais uma vez para trazer um grande tema com um grande professor. Oh, olha ele chegando aí, o querido professor Márcio Pestana. É uma honra muito grande tê-lo aqui conosco. Agradecemos de coração, em nome da academia, agradeço a sua aceitação a esse convite. E a professora Tereza, sua grande admiradora, sua fã, me incumbiu, me deu essa honra de ter a oportunidade de conversar com o senhor, professor Márcio Pestana, professor da Universidade de São Paulo, da Faculdade das Arcadas, não é isso, professor? Na verdade, bom, primeiro bom dia a todos. Né? Eu sou a gente fica, né, pela PUC, Faculdade de Direito da PUC, Pontifícia Universidade Católica aqui de São Paulo. Muito obrigado, é isso mesmo. Já fiz de propósito, eu sabia que isso é da PUC. Eu também fiz mestrado e doutorado na PUC, né? Nossa querida Faculdade de Direito de São Paulo. E o professor, né, sempre nos dando essa alegria de um tema muito importante do direito, vamos dizer assim, administrativo, do direito civil, do direito constitucional, e reverbera para o direito do trabalho e para o processo do trabalho também, né, professor? E isso é muito importante. O nosso debate aqui, a nossa entrevista, né? E eu quero, professor, o senhor fique bem à vontade, viu? O senhor está em casa aqui na nossa academia e temos a honra de tê-lo aqui nesse encontro, nesse café da manhã, né? E de modo que eu gostaria que o senhor falasse alguma coisa, possa se apresentar para a gente aqui. Fique à vontade com a sua palavra. Perfeito, perfeito. Muito obrigado. Inicialmente, eu queria cumprimentá-lo e agradecer o convite formulado pela professora Tereza Narras, pela professora Ione, eu vou chamar de você, porque somos colegas, né? Somos colegas contemporâneos, né? E realmente parabenizar a academia por essa iniciativa, né? Porque ela permite que em diversas, vamos dizer, sob diversos prismas e diversas matérias nós possamos discutir e, de uma certa forma, enlevar a nossa sociedade, né? Então, eu parabenizo e agradeço o convite, o honroso convite formulado pela academia. Bem, o tema hoje da nossa conversa, né, é improbidade administrativa e lei anticorrupção. E por que esse tema, vamos dizer, tem alguma pertinência com as relações de trabalho, né? Eu diria o seguinte, numa primeira aproximação, vamos dizer, aquele que não é versado na matéria, ele pode estranhar um pouco, ele pode entender que, poxa, mas isso realmente não tem nada a ver com as relações que o empregado possui ou que, vamos dizer, um colaborador de uma empresa, de uma pessoa jurídica, possua. Não é bem assim. Existe sim, vamos dizer, nós temos que pensar o direito como um sistema, né? É um sistema que tem microcosmos, né? E um microcosmo que hoje nós vamos conversar é voltado, sobretudo, para as práticas, vamos dizer, lesivas ao patrimônio público. Vamos pensar dessa maneira. Nós temos duas leis, basicamente, e essas duas leis refletem nas relações de emprego e de trabalho. A primeira é a 8429 de 92, que é a chamada Lei de Improbidade Administrativa. E a segunda lei, mais recente, a 12846, que é a chamada Lei Anticorrupção. Essa é de 2013. Né? Por que elas são relevantes? Porque elas ambas
se voltam para coibir atos lesivos, como eu disse, praticados em desfavor da administração pública, em sentido amplo, né? Vamos pegar a lei de improbidade e depois vamos para a lei anticorrupção. E aí nós vamos ter a visão do conjunto. A lei de improbidade, ela procura apenar o agente público. Então, aquele agente público que seja ímprobo, ele poderá ser apenado por essa lei. E quais são as cenas? São 4 cenários. O primeiro cenário é o enriquecimento ilícito. Então, o agente público ele recebe uma propina, ele recebe uma vantagem indevida e enriquece o seu patrimônio com, vamos dizer, com recursos, com bens, etc. O segundo é uma infringência que cause danos ao erário, ou seja, prejuízo ao erário. Esse está disciplinado no artigo 10 da lei e ele estabelece o seguinte, que se você, por dolo ou por culpa grave, causar um dano erário, você vai responder por improbidade administrativa. O terceiro cenário, que se encontra no artigo 11, é chamado artigo sentinela, ou seja, quando não é o 9, não é o 10, é o 11, né? É o artigo sentinela. O sentinela, ele diz assim, se o agente público agir contra os princípios da administração pública, ele também ganha esse apenamento, essa rotulação de ímprobo. E, finalmente, no governo Temer, foi promovida uma mudança na lei, um acréscimo, na verdade, e que trouxe aqui também um quarto cenário. Qual é o quarto cenário? É a empresa se beneficiar, de uma certa maneira, e o agente público que é o grande responsável por isso, de cobrar ISS em percentual inferior a 2% de uma certa base de cálculo. Então, isso, vamos dizer, foi criado por conta das guerras fiscais que haviam entre municípios para atrair, vamos dizer, uma menor taxação de ISS e propiciar, então, a instalação de empresas, etc. Isso foi em 2016. Pois bem, então, em resumo, são 4 cenários. Mas aí vocês vão falar, mas espera um pouquinho, mas isso tudo está responsabilizando o agente público. Aí é que está o problema. Existe um artigo, que é o artigo 3º dessa lei, que nos diz o seguinte: também será responsabilizado aquele que induzir, concorrer ou se beneficiar do ato ímprobo. Ou seja, uma pessoa física ou uma pessoa jurídica que induza, concorra ou se beneficie desse ato de improbidade. Aqui é que entra já um nexo de pertinência lógica com as pessoas físicas, sem falar na pessoa jurídica. Mas as pessoas físicas, as pessoas naturais, né? A pessoa física é uma terminologia usada mais para direito tributário, né? Mas as pessoas naturais, segundo a linguagem do Código Civil, né? Civilista. Então, a pessoa natural, ela, digamos, é empregada. E ela está, vamos dizer, animada em trazer benefícios para a empresa. Ela tem lá, de repente, um stock options. De repente, ela tem algum tipo de benefício por aumentar o faturamento da empresa. Ela tem algum outro benefício que possa resultar através de um 15º salário, de um 16º salário, enfim, uma certa remuneração adicional condicionada à performance. Nesse caso, o que acontece? Digamos que essa pessoa teórica, né, é uma hipótese apenas, ela cometa o ilícito. Ela vá e pratique ali um certo ato, corrompendo, inclusive, o agente público. Simples. Uma empresa está precisando de um alvará de funcionamento. Tem problemas ambientais. Ela é uma empresa tóxica. Dificilmente, se fosse de maneira regular, conseguiria obter esse alvará. Mas não. Esse diretor, esse empregado, esse gerente, ele vai à autoridade governamental ambiental e faz ali um certo oferecimento e depois até formaliza um certo ato de corrupção. O que aconteceu com isso? A lei de improbidade administrativa, num cenário desse, né, hipotético, ela vai também atingir quem? Vai atingir a pessoa natural do empregado que corrompeu pessoalmente, né?
e vai também atingir a pessoa jurídica da qual ele faz parte. Isso tudo levando, então, às sanções que estão previstas no artigo 12. Ali tem diversas sanções, mas, basicamente, podemos dizer algumas delas. Primeira, quando é pessoa natural, a suspensão de direitos políticos. Numa situação mais grave, você pode ficar 10 anos sem direito de votar e ser votado. É uma sanção política. Segundo, e aí já é uma questão que, vamos dizer, dói mais no bolso, é a multa, né? Porque a multa também ela pode, em certo cenário, atingir a 100 vezes uma remuneração que você tinha. Então, é um valor bastante elevado. E por aí afora. Então, há um conjunto de sanções que são endereçadas a quem? Não só o agente público, mas aqueles terceiros da iniciativa privada, as pessoas naturais, empregadas, que tenham praticado algum ato que tenha causado enriquecimento ilícito do agente público, dano ao erário e, sobretudo, ferimento de princípios. Que princípio? Princípio da legalidade, da moralidade, enfim, aí são vários princípios. Tá? Então, esse é um alerta para que todos aqueles que militem e que trabalhem e que tenham relação de emprego entendam que a relação deles tem, vamos dizer, com a empresa e com a sociedade e com a administração pública tem outras repercussões, além das seletistas, além das normativas de previdência, das normativas até tributárias, né, civis. Existem outras repercussões e com repercussões bastante graves. Então, essa é a primeira aproximação da improbidade no tocante à Lei 8429. Vamos cortar. Aí nós vamos para a Lei Anticorrupção. Vocês se lembram, nós tivemos aqui em São Paulo um movimento muito grande contra a tarifa de ônibus. Isso em 2013, no governo ainda da presidente Dilma Rousseff. E esse aí, Black Blocs quebrando, aí se tornou, inclusive, um movimento que era, vamos dizer, era multifacetado. Eram várias reivindicações ao mesmo tempo. Não era só uma tarifa. Aí a coisa se perdeu um pouco e se ampliou, de uma certa maneira. Pois bem, naquele ambiente foi editada essa Lei 12.846, que é a Lei Anticorrupção. O que a Lei Anticorrupção faz? Ela estabelece alguns tipos considerados atos lesivos e a pena à pessoa jurídica. Muito bem. Então, se você também se aproximar numa primeira vez, você vai perceber, não, mas isso é a pena à pessoa jurídica. Mas entendam, isso é importante, a pessoa jurídica não anda sem o agente privado da pessoa natural. A pessoa natural é que faz a empresa andar. A pessoa jurídica é uma ficção, né? A pessoa natural é que faz, dentro de um arcabouço juridicamente aceito, de pessoa jurídica, que é, vamos dizer, que as contratações sejam realizadas, que produtos sejam produzidos, que serviços sejam prestados e assim por diante. Então, é a pessoa natural. A pessoa natural, ela tem diversas, vamos dizer, numa pirâmide, ela tem diversos patamares. Ela pode frequentar o plano dos acionistas, dos sócios. Pode, um pouquinho abaixo, frequentar um conselho de administração. Aí eu estou pegando uma estrutura de uma sociedade anônima de capital aberto, né, que necessariamente precisa ter um conselho de administração. Então, tem o conselho de administração, que dentro de si tem uma estrutura hierárquica. Tem o presidente, tem o conselheiro e assim por diante. Poderá frequentar, de repente, o plano da diretoria. Poderá frequentar o plano da gerência, da divisão, do departamento, até, vamos dizer, o trabalho mais singelo de uma pessoa jurídica. Em qualquer desses níveis, em qualquer deles, poderá haver a prática de corrupção. Então, nós temos aí, a Lava Jato nos revelou muitas realidades que foram praticadas por acionistas, que conheciam o presidente da República, era nesse nível, depois um pouco abaixo de presidente de empresa como a Petrobras, depois aí a diretoria e por aí avante. E o que acontece num cenário desse? Pela lei anticorrupção, a pessoa jurídica é apenada. Não a pessoa física, porque a pessoa física já tem um cardápio de possibilidades de sanções civilistas, penais, trabalhistas,
Enfim, existem vários, é um cardápio muito amplo de sanções que são endereçadas à pessoa natural. Mas, insisto, essa pessoa natural que haja, vamos dizer, com essa conduta que pode ser comissiva ou omissiva, de ato de corrupção, ela, então, vamos dizer, acarretará sanção à pessoa jurídica. E que sanções são essas? Existem dois tipos de sanções. Sanções administrativas e sanções que a gente rotula de judiciais, vamos chamar assim. As sanções administrativas, ou seja, fruto de um processo administrativo, podem resultar numa sanção de uma multa muito elevada imposta à pessoa jurídica, né? Então, é uma sanção elevadíssima que incide sobre o faturamento, o faturamento da empresa no ano anterior à instalação do processo administrativo, deduzidas os tributos correspondentes. É um longo enunciado, mas o resumo da ópera é: a tributação é elevada, muito elevada, que pode até importar... Essa sanção, né, professor? Ela tem um caráter... Essa sanção tem um caráter muito pedagógico para que ela se desencoraja a praticar novamente, né? A ideia... Exatamente. Essa é a grande vocação que nós temos, né, na lei anticorrupção. É o desestímulo, né? É o desestímulo à prática de corrupção. Então, é uma sanção realmente muito pesada. Só para vocês terem uma ideia, todos aqui que estão nesse nosso café da manhã, a sanção, no caso, pode ser de até 20% do faturamento. 20%. Para aqueles não muito letrados, existem empresas, só para ter uma referência, cuja taxa de rentabilidade, ou seja, lucratividade, vamos chamar assim, é de 2%. 2%. Existem redes varejistas de supermercado que ganham na quantidade, mas não no preço unitário. 2%. Repito, nesse caso, a sanção pode chegar a 20%. Então, isso aí importaria, numa situação como essa que eu mencionei, de rentabilidade de 2%, em 10 anos de rentabilidade sendo suprimida. Então, a sanção é muito pesada. Mas não basta isso. Existe a sanção judicial. E a sanção judicial é ficar anos sem poder contratar com o poder público, ter algum tipo de benefício, ter algum tipo de favor do poder público, além de outras sanções. Então, vocês percebem que o agir, a conduta de um empregado pode ser uma bomba relógio, e que impacta, inclusive, em situações societárias. Exemplo, existe uma empresa, essa empresa está querendo ser vendida. Os seus proprietários não querem mais, etc., estão querendo vender. Muito bem. O que acontece normalmente? Aqueles que atuam na área de M&A, né, vão fazer o quê? Tem que fazer a famosa due diligence, né? Então, fazer a verificação, extrair as certidões, extrair toda, vamos dizer, a visualização, obter a visualização de todas as contingências e todo o passivo da sociedade para que o grupo que vai adentrar, que vai assumir essa empresa, não assuma riscos, né? Ou se assumir, tenha bem definida a latitude e a amplitude desse risco. Muito bem. O que acontece com a lei anticorrupção? Ela é indetectável. Ela é indetectável. Note bem, se temos uma empresa no Brasil inteiro, com unidades no Brasil inteiro, e de repente é vendida, fez-se a diligência, não se apurou nada, e aí detecta-se um ato de corrupção na unidade de Macapá, cujo gerente corrompeu uma certa autoridade, o governador, por hipótese, só para ser uma coisa mais grave ainda, e obteve ali um certo favor para a empresa. Seus acionistas não sabiam, a due diligence nada revelou, só que passado algum tempo foi detectada essa contingência. E essa contingência se valorou de uma maneira expressiva, porque era uma alta autoridade envolvida, enfim, aí existem as possibilidades as mais variadas de serem aplicadas sanções também. Então, o que acontece num cenário desse? Veja só, um ato de um gerente, numa unidade remota eu digo aqui para quem está no Sudoeste, né? Remota, pratica um ato dessa expressão, corrompendo a mais alta autoridade, hipoteticamente, claro,
É claro que isso não foi detectado na due diligence. E olhe só a repercussão que isso trará por um ato desmedido, impensado, ou até pensado dolosamente, né, querido, para obter um certo rendimento favorável à sociedade. Resumo, a gente pode, assim, nessa primeira aproximação, foi um pouco longa, me perdoa um pouco, mas é só para uma questão de contexto, né? Vocês percebem, então, com bastante nitidez, que a pessoa natural que mantém uma relação de trabalho e de emprego com uma pessoa jurídica, ela tem, sim, que ter esta visão de conjunto e essa visão dos limites da sua conduta para que não possa acarretar prejuízo, não só para si própria, mas também para a pessoa jurídica que pertence. Professor, sua explicação é muito pertinente e oportuna. E exatamente nessa linha eu perguntaria ao senhor, como o empresário, né, a empresa, o empregador, deverá orientar seus empregados, seu corpo de empregados, para evitar, né, a tipificação dessa conduta que pode ser caracterizada como corrupção. O senhor acredita também na questão do compliance, que está tão em evidência aí, né? O senhor tem muita experiência, né? Como, né, membro do Conselho de Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Obras da Prefeitura de São Paulo, no Programa Estadual de Desestatização, né? Isso tudo, acho que a sua experiência é muito importante, até para dar um recado aqui para os advogados que atuam mais na defesa dos empregadores nessa questão. Ele é muito importante, né, o senhor dar essa mensagem para a gente aqui. Excelente ponto realmente, porque é um ponto assim nevrálgico que deve ser examinado com a devida detença. Inicialmente, eu queria fazer assim uma retrospectiva, porque o compliance hoje é daqueles, vamos dizer, institutos que estão na moda até. Todo mundo falando em compliance para cá, boas práticas, etc, etc. Isso pode ser, vamos dizer, novidade no momento aqui, mas isso nasceu basicamente em 1977 no FCPA nos Estados Unidos, a Foreign Corrupt Practice Act, que é uma lei que justamente foi editada nos Estados Unidos com o propósito de coibir atos de corrupção, né? Isso tudo foi desaguado a partir de dois escândalos, o escândalo Lockheed e o escândalo envolvendo a Watergate. Quem acompanha a história norte-americana sabe que o Watergate foi o presidente Richard Nixon, que tinha ciência, sofreu um processo de impeachment e renunciou antes de ser empichado, vamos chamar assim, né? E o segundo foi a Lockheed. A Lockheed era uma empresa, é uma empresa até hoje, que ela comercializa aviões. E um dos aviões era o Starfighter. O Starfighter é um avião feito assim sob encomenda dos pilotos americanos, né, que faziam certas queixas na Guerra da Coreia, e fizeram então a produção de um avião muito ligeiro, muito rápido. Só que era tão rápido e tão instável que caía muito. E então ele tinha um apelido de fazedor de viúvas. Era o Starfighter. E o Starfighter ninguém queria comprar. E o que a Lockheed fez? Começou a corromper governos para comercializar seus jatos. E aí isso foi detectado e saiu na FCPA, que é a Foreign Corrupt Practice Act. A partir disso, e também com certas medidas do Security Exchange Commission, ou seja, a SEC, que é a CVM norte-americana, lá também, vamos dizer, foram represados atos também abusivos do mercado aberto, e que geraram várias leis, vários acts, né? E desaguando, inclusive, no Dodd-Frank, que o Dodd-Frank é muito assim, referenciado hoje em dia, que é uma lei em que você, fazendo uma denúncia, e se essa denúncia for vitoriosa, você tem direito a X% do resultado auferido. Então, é o Instituto da Delação bastante estimulado e pecuniariamente estimulado. Pois bem, esse é o contexto. Por que eu estou dizendo isso? Porque desde então, as multinacionais já tinham um programa de compliance. Então, as empresas multinacionais instaladas aqui no Brasil e que tinham algum nexo de pertinência comercial ou jurídica com os Estados Unidos, elas tinham que efetivamente ter essa cautela.
Eu abro até um parênteses aqui, porque o episódio da Siemens é sempre referido, né? A Siemens como sendo um grande escândalo que aconteceu, etc, etc. É que o pessoal não acompanhou a história dela, a história da Alemanha. A Alemanha pós-guerra era possível você dar propina para aumentar o seu faturamento e ganhar contratos. Era uma forma de, vamos dizer, vamos dizer, estimular a recuperação alemã. Era possível, inclusive, deduzir os tributos. Os custos das propinas eram dedutíveis. Aí passou um certo momento, passou a ser indedutível. E, num certo momento, passou a ser coibido e evitado. Então, isso é uma história, assim, a longa história curta é essa. O que aconteceu, então? Houve uma mudança de cultura. Uma mudança de cultura, então, que todos aqueles que orbitavam em torno dos Estados Unidos e dos mercados abertos, etc., fizeram com que adotasse as boas práticas, as chamadas boas práticas. Essas boas práticas, ou o famoso compliance, to comply, to obedecer, não, a obedecer efetivamente ao ordenamento jurídico, né, e as boas práticas, isso então ganhou maior difusão quando? Em 2013, quando veio a 12846, chamada Lei Anticorrupção. Aí você vai falar, mas qual é a eficácia do compliance? Para que serve o compliance? Primeiro, para ter boas práticas, óbvio. Estou falando obviedade, naturalmente. Né? Para fazer eticamente o que deve ser feito, produzir o melhor produto, produzir com sustentabilidade, respeitar as relações jurídicas com quem quer que seja, a relação do consumo, a relação com a administração pública, com o poder público, a relação com a sociedade civil, enfim. Esse é um conjunto de boas práticas que deve ser... No trabalho, né? As relações de trabalho. Sem dúvida, relações do trabalho. Né? Temos, inclusive, várias, vamos dizer, deformações que são evitadas com um bom programa de compliance nas relações de trabalho. Então, essa é a primeira, vamos dizer, aproximação. E a segunda, qual seria? Aí é uma observação bastante pragmática. Como eu disse inicialmente, a lei anticorrupção ela estabelece uma sanção no tocante à multa, de até 20% do faturamento. Mas quando é que é 17,5%? Quando é 12,17%? Quando é 5,3%? Ou seja, é muito difícil você fazer um estabelecimento de uma alíquota, aspas, justa para o caso concreto. Então, nasce o problema da dosimetria. A dose, o percentual. Qual é o percentual? De até 20% que você vai apenar a pessoa jurídica. O Poder Público Federal, criativamente, criou um decreto, que é o 8.420, de 2015, que ele faz uma coisa muito engenhosa. Para você calcular o percentual de multa a ser aplicada no caso concreto, você faz certas adições, ou seja, as condutas graves praticadas. E depois faz certas subtrações, ou seja, as atenuantes, vamos dizer, os cuidados que a empresa tomou e que devem ser reconhecidas, diminuindo o impacto da multa. E um deles é o compliance. O compliance, ele serve como fator redutor, um fator redutor nessa operação aritmética de adição e subtração, fazendo com que haja uma sanção, se for aplicada ao caso concreto, obviamente, uma sanção menor. Né? Aí vocês vão dizer, mas o compliance, então, resolve o problema de tudo? Não resolve, porque a natureza humana tem seus problemas. Né? E a natureza humana, infelizmente, às vezes ela é um pouco assim, ambiciosa, às vezes ela é um pouco desmedida, às vezes ela é até imoral. Né? Então, é difícil você realmente fazer o ôntico se tornar o que era o deôntico concebido para entrar no ôntico. Por favor. Professor, aproveitando a sua brilhante explicação a respeito disso, no caso, se a empresa, tomando ciência de uma corrupção feita praticada por um empregado seu, ela agir imediatamente, punindo esse empregado, aplicando-lhe a justa causa, né, dispensando ele por justa causa, ela poderá, né, na verdade, assim, ter algum benefício, ou pelo menos uma redução da sanção. Dentro dessa linha, eu acho que é bem pertinente, né, a sua colocação, porque exatamente ela adotou medidas de compliance, ou independente de ter adotado, mas ela puniu, logo ela tomou ciência, ela puniu, dispensou esse cidadão, inclusive ajuizou a ação para se ressarcir, enfim, alguma coisa nesse sentido.
Realmente é um ponto muito importante que algumas empresas, às vezes, não entendem bem a lógica, a dinâmica. Sim, é importante, sim, tomar essa iniciativa, e essa iniciativa vai impactar favoravelmente a empresa na quantificação da multa e até para o afastamento de um dolo, vamos dizer, um dolo teórico da pessoa jurídica. O dolo é pessoal, subjetivo, mas um dolo teórico, vamos chamar assim, de um querer, de um desejar, etc. Mas o importante é frisar o seguinte: não adianta você fazer uma apuração sumária com a demissão correspondente, ajuizar uma ação judicial contra essa pessoa, sem você tomar as medidas de perante o poder público ofendido. Então, vamos imaginar aquele cenário daquele exemplo que eu dei. Uma autoridade ambiental levou lá uma certa propina para dar aquele alvará para aquela pessoa jurídica que nós falamos inicialmente. O que acontece? Se apurou, a empresa detectou isso com o seu programa de compliance e apurou que efetivamente ali houve uma prática lesiva ao erário, acarretando inclusive enriquecimento ilícito, enfim, caindo nas hipóteses das duas leis, porque você pode ser apenado pelas duas leis. Esse é um problema no Brasil, que depois a gente volta nisso, mas é possível apenar pelas duas leis. Pois bem, no cenário, vamos dizer, que justamente a sua pergunta tocou, não adianta apenas você fazer essa, vamos dizer, apuração e apenamento interno. Você tem que a autoridade, a pessoa jurídica ambiental, no caso, né, nesse exemplo, fazer a denúncia do que ocorreu, contribuir para que investigações sejam feitas, contribuir para que apurações sejam realizadas e que a verdade efetiva seja revelada. Se você fizer esse cardápio inteiro, sim, aí você se beneficia. É importante não dar soluções intramuros. É preciso ir ao poder público e também procurar reparar os danos causados ao erário, quer na forma de dano efetivo ao erário, quer na forma do enriquecimento ilícito do agente e por aí adiante. Mas é muito importante, sim, essa iniciativa. E quais são os grandes problemas que nós temos em matéria de compliance, já que tocamos nisso? É fazer isso tudo funcionar de uma maneira adequada. Porque numa multinacional que tem recursos fartos, é fácil falar em compliance. Né? Tem uma diretoria, tem um chefe de escritório, né? O chief officer voltado para compliance. Ok, está perfeito. Mas e a empresa média? E a pequena empresa? Compliance para pequena empresa é difícil, é muito difícil. É custoso, é muito custoso. Então, eu diria o seguinte, a lei, ela entende isso, sobretudo o decreto. Né? A gente sabe que o decreto é um ato administrativo, né? O 8.420 é um decreto, e ele foi sensível a isso. Ele exigiu compliance de média empresa e grande empresa, mas tolerou a ausência na pequena e microempresa. Então, acho que é importante apenas compreender o seguinte: mesmo que não haja compliance, tem que haver uma conduta ética, uma conduta respeitosa com o ordenamento jurídico, em todos os sentidos. Se isso ficar demonstrado com rastreabilidade efetiva, isso realmente vai ser muito favorável na dosimetria de uma eventual sanção imposta à pessoa jurídica. Professor, na verdade, a responsabilidade da pessoa jurídica, no caso, seria objetiva? No caso do ato? Na verdade, sim, é objetiva. Esse é um grande problema que nós temos aqui, né? Porque é a teoria do risco efetivo aplicado, né? Dizendo que a pessoa jurídica responderá apenas pelo fato daquela ocorrência. Ou seja, não vai se investigar subjetivamente se houve dolo, se houve culpa dos agentes, da pessoa natural, etc., que representa a empresa. A pessoa jurídica responde objetivamente pelos danos causados. Isso é um problema também. Isso é um problema. E aí até me permita tocar num ponto que me parece muito assim defeituoso nessa lei. A lei diz, vamos falar de prescrição, né? Porque todo mundo sabe que a prescrição às vezes favorece também as situações da vida, né? Então, a prescrição na verdade, a concepção até, vamos dizer, desde Roma antiga, com aquilo que está quieto não se mexe, né?
Basicamente é isso, é prescrição. Mas a prescrição, no caso aqui, ela é tormentosa, porque diz assim a lei. A prescrição ocorrerá 5 anos depois da ciência do fato. Ora, se essa lei já tivesse em vigor desde 1950, e se agora nós soubéssemos de um ato de corrupção na construção de Brasília, em 1958, isso teria, então, a possibilidade de disparar o processo administrativo, judicial, etc. Para mim, é muito claro que essa lei, esse dispositivo é inconstitucional, porque ele mexe efetiva em segurança jurídica plena, né? 5 anos da ciência do fato. Então, é uma coisa... Esse é o lado pitoresco da lei, vamos chamar assim, né? Mas a ideia é o que quer, sempre apurar dentro de um prazo razoável e coibir e apenar e sancionar aqueles que tenham praticado esse ato. No caso, por exemplo, agora, por exemplo, nós estamos vendo um período de pandemia, de isolamento social, por exemplo. No Rio de Janeiro, nós sabemos lá que a federação lá de futebol lá liberou partidas de futebol lá, né? Eu acho que é uma situação meio inusitada que pode caracterizar aí, talvez, um propina, alguma coisa para essa facilitação, obtenção dessa liberação, né? E nesse caso, no Ministério Público, por exemplo, né, numa investigação, se constatar isso, realmente vai respingar para várias empresas, inclusive, apurando uma cadeia enorme de responsabilidades. Né? É muito importante essa pandemia, né? Ela trouxe, uma tragédia, enfim, histórica, né? O impacto é muito grande, né? Mas eu vejo assim com bastante clareza que, lamentavelmente, os oportunistas ainda se servem de uma pandemia para fazer seus negócios escusos, né? E algumas pessoas jurídicas, lamentavelmente, né, parece que praticam esse tipo de ato sem pensar no ser humano, etc., só pensando nos resultados, né, positivos que poderão obter. E atrás das pessoas jurídicas tem as pessoas naturais, que eu me referi no começo, né? Então, o que acontece num cenário desse é que há vários escândalos sendo surpreendidos, lamentavelmente, operações da Polícia Federal recentes, né? Ontem mesmo, acho que foi no Pará, salvo engano, ou no Amazonas, né? Também teve, e em outras localidades. Mas existe, então, vamos dizer, a iniciativa da polícia no sentido de coibir isso. O Ministério Público está sendo muito atuante, como sempre é, atuante no sentido de evitar que danos sejam causados à sociedade de uma maneira geral, né? Além do próprio poder público. Então, o que nós temos assim numa situação dessa é, vamos dizer, a situação muito clara em que esta lei pode se aplicar numa relação de trabalho, uma relação de emprego. Porque se for praticado um ato de corrupção, pronto, já está instalado aonde? Na 12846. E dependendo de como foi essa corrupção, esse ato indevido, também na lei de improbidade administrativa. Então, vamos dizer, é uma situação que, lamentavelmente, está ocorrendo, sim, eu tenho ciência disso que está ocorrendo, e, infelizmente, as boas práticas também não estão sendo tão respeitadas no momento, né? Professor, também essa questão de superfaturamento na aquisição de equipamentos, né, para o combate ao Conavid, também essa questão de disponibilização de leitos, todas onde está envolvendo muito dinheiro e os preços disparando, né, sem saber, né? E também essas situações que eu diria de não utilização de máscaras publicamente, de autoridades, né? Isso, pelo menos, poderia, em tese, caracterizar improbidade, né? Feriria os princípios da eticidade, da moralidade, da administração, enfim, poderia se enquadrar, né? Os governantes, os homens públicos, que deveriam dar o exemplo, etc. Você acha que pode chegar a esse ponto da lei de improbidade, por exemplo? Eu diria o seguinte, primeiro, só para esclarecer, se nós nos referirmos à improbidade no tocante a presidente da República ou a governador do Estado, nós mudamos a lei, não é a 8429, é a 1079 de 1950, né? Então, é o chamado crime de responsabilidade.
E se nós pegarmos a lei 1079, que foi aquela que, inclusive, condenou a ex-presidente Dilma Rousseff, foi aplicada a 1079 no caso concreto dessa ex-presidente. O que nós vamos visualizar? Que existem vários cenários que podem ser adotados como justificadores do impeachment. Podem ser ofensas à Constituição Federal, regime democrático, etc., etc., e também atos de improbidade administrativa. Então, a gente só faz um deslocamento da lei. Nós saímos da 8429 e vamos para 1079 de 1950 e fazer a aplicação no caso concreto. Eu diria que sim, é possível um ato de improbidade ser caracterizado e suscitar, inclusive, impeachment. Mas é preciso reconhecer o seguinte, em primeiro lugar, que o crime de responsabilidade ele deixa de ser muito assim jurídico e é bastante político, né? Porque se nós pegarmos a aplicação no caso do impeachment do presidente da República, por hipótese, nós vamos ver que é um processo que corre no Congresso Nacional, não é no Supremo, que depois vai para o Senado. E apenas o presidente do Supremo é que assume os trabalhos e vamos dizer, e é presidente, vamos dizer, dos trabalhos no Senado Federal, dentro do check and balances, né, para justamente fazer com que haja uma integração e uma harmonia e um equilíbrio entre os poderes. Então, trata-se de um processo de natureza política. Há notícias e a imprensa revela isso, que o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, ele tem inúmeros pedidos de impeachment. Eu não me lembro, são dezenas, né? Salvo engano, são dezenas. Mas aí tem a apreciação política de colocar isso em pauta ou não. Então, por isso que eu digo, quando a gente fala em improbidade administrativa, a gente tem que bipartir esses dois regimes. O primeiro regime que eu discorri de início é praticamente judicial. Você tem o processo administrativo, mas é judicialmente que vai se conflagrar. O crime de responsabilidade, não. Já é um processo muito específico e que tem curso no Congresso Nacional. Com aquela votação, primeiro passa pela Câmara, depois vai para o Senado e depois aí tem a decisão pelo impeachment. Muito bem, professor. Nós já estamos chegando ao nosso final, né? Faltando só 6 minutos. Gostaria de destacar aqui que no início aqui eu estava querendo abrir o seu currículo aqui e deu um problema no computador, mas destacando, o professor é advogado e titular do escritório Pestana em Vilas Boas, Arruda Advogados, né? Desde 1983, atuando em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Ele é membro do Conselho de Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Obras da Prefeitura de São Paulo, Municipal de São Paulo. Ele é membro do Conselho Diretor do Programa Estadual de Desestatização do Estado de São Paulo, mestre doutor em Direito Administrativo, né, da Faculdade de Direito da PUC. Ele é professor titular de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da FAAP. Ele é coordenador e professor dos cursos de especialização, Direito Municipal, Licitações, Lei Anticorrupção e Improbidade Administrativa, membro do Corpo de Árbitros da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem do CIESP, da Fiesp, membro efetivo do IASP, Instituto dos Advogados de São Paulo, e presidente da Comissão Permanente de Estudos de Políticas e Mídias Sociais do IASP. Tem vários livros publicados, eu destaco o Princípio da Imunidade Tributária, pela editora Direito dos Tribunais, a Concorrência Pública na Parceria Público-Privada, editora Atlas, a Prova no Processo Administrativo Tributário, da editora Elsevier, né, de São Paulo, Direito Administrativo Brasileiro, quarta edição pela editora Atlas, Licitações Públicas do Brasil e por aí vai. É um grande doutrinador, um grande professor, e, sobretudo, mais do que nunca, amigo da nossa Academia Brasileira de Direito do Trabalho, trouxe aqui luzes importantes para o enfrentamento desse problema da improbidade, da corrupção, que pode resvalar para as relações de trabalho. E isso é muito importante, porque isso pode gerar um passivo trabalhista e um passivo civil e administrativo, porque essas duas leis, elas não são leis criminais, né? Elas não têm natureza penal, elas têm natureza civil e administrativa. E política também, né? Porque pode implicar em repercussões políticas também. Mas realmente é a impossibilidade de obter financiamentos, a idoneidade da empresa, enfim, uma série de consequências.
pode trazer problemas também de, se o empregador também quiser atribuir uma prática dessa e não conseguir comprovar, o empregador pode responder por danos morais em relação ao empregado, que se houve participação. É uma série de complexidades, né, professor? Que nós precisamos estudar cada vez mais. E a sua palestra aqui, a sua nossa conversa aqui no Café da Manhã foi excepcional. Eu aprendi muito e espero que nossos colegas também da área trabalhista também tenham. Gostei demais da sua clareza, a sua exposição, a sua fidalguia, a sua gentileza de estar aqui cedendo o seu tempo precioso agora pela manhã em São Paulo. Está frio aí em São Paulo, professor? Realmente está um pouquinho. Mas um pouquinho, a perspectiva parece que vai esfriar um pouquinho mais, né? Mas, olha, professor, eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite, a oportunidade de poder conversar com quem aqui está nos assistindo, né? Que realmente é muito importante a difusão do conhecimento, né? Eu sempre tenho e sempre tive na minha vida uma preocupação. Eu tenho o dever ético de ensinar aqueles o pouco que eu sei sobre alguma coisa ou que eu acho que eu entendo ser, né? É muito importante, é um dever ético que nós temos que fazer. E isso tudo tem que irradiar, e sempre nós insistimos nisso, para que possamos, então, elevar a sociedade. É o que eu sempre digo, nós temos que elevar o país, elevar as pessoas. E o conhecimento, felizmente, traz isso. Eu me coloco sempre à disposição, caso queiram amanhã conversar sobre outro tema, envolvendo essa multidisciplinariedade, né? Porque eu acho que é importante, né? E contribuir para que a academia siga a sua trajetória vitoriosa, né? De aglutinar grandes pensamentos, grandes idealizadores, né? De um mundo melhor para esse país. Muito obrigado. Eu te agradeço, professor. Tenha um excelente dia e muito obrigado, academia, em nome do nosso presidente Alexandre Belmonte e das nossas confreiras que integram a diretoria, a Tereza e a Ione. Agradecemos muito a sua participação. Foi belíssima a sua participação e tenha, portanto, um excelente dia e fique com Deus, professor. Igualmente, até breve. Até logo. Até logo. Como é que eu faço para gravar agora isso aqui?